Olá, meu povo! Eu sou Laudinei Ramos e este é o meu canal, seja bem-vindo! Chegou o dia 7 de setembro, e o dia 7 de setembro merece um vídeo. Se nós sairmos às ruas e perguntarmos para as pessoas o que se comemora no dia 7 de setembro, tenho certeza que algumas pessoas vão dizer que não se lembram, mas a maioria das pessoas vai responder que é o Dia da Pátria ou a Independência do Brasil. Ambas as respostas estão corretas. Porém, se formos um pouquinho mais longe e pedirmos detalhes de como aconteceu esse fato, o negócio começa a complicar. Alguns não tiveram oportunidade de estudar sobre isso, outros estudaram há muitos anos atrás. Somente quem de alguma forma trabalha com a história do Brasil é que consegue relatar detalhadamente o que aconteceu neste dia. Por esta razão, eu vou tentar resumir para vocês de uma forma bem simples o que aconteceu neste dia. Ou melhor, o que levou a acontecer a independência do Brasil no dia 7 de setembro de 1822. Pois bem, para que a gente chegue à independência do Brasil é preciso entender um pouco mais para trás. Então vamos entender desde o ano de 1500, quando o Brasil foi descoberto por Pedro Álvares Cabral. Pedro Álvares Cabral chegou com sua comitiva de 3 caravelas, ancorou no Brasil e ali começou a dominação portuguesa em terras antes desconhecidas. O tempo passou, os anos passaram, as décadas passaram, os séculos se passaram. O Brasil evoluiu economicamente, industrialmente e o Brasil já estava caminhando, entre aspas, sozinho financeiramente. Porém, a exploração portuguesa era intensa. Tudo que se produzia aqui deveria passar uma parte para Portugal. E obviamente que os brasileiros começaram a ficar indignados com isso e almejavam a independência do nosso país. O Brasil tinha tudo para caminhar sozinho, mas continuava como uma colônia de Portugal. A maior prova da tentativa de tentar desligar-se de Portugal foi a Inconfidência Mineira, onde Tiradentes foi martirizado por causa disso. Mas esta é uma outra história que nós deixamos para uma outra ocasião, quem sabe no dia de Tiradentes em abril. Acontece que daí entra um outro personagem na nossa história que também colaborou de certa forma para que a independência acontecesse. Napoleão Bonaparte, um francês que liderou a Revolução Francesa que invadiu a Europa. Portugal, um país europeu, estava prestes a ser invadido pelos franceses. Com isso, para se proteger da guerra da invasão dos franceses, a família real inteira migrou para o Brasil. Dom João VI, rei de Portugal, resolveu se refugiar com sua família aqui no Brasil. Vieram 14 navios trazendo toda a comitiva portuguesa para o Brasil. Isto foi no ano de 1808. Dom João VI, rei de Portugal, agora estava morando na colônia portuguesa chamada Brasil, mais exatamente numa terra chamada Rio de Janeiro, a cidade maravilhosa. Com a presença de toda a família real aqui no Brasil, o Brasil acabou se fortalecendo. E vamos abrir agora um parênteses para eu esclarecer uma coisinha. Muitas vezes quando se fala de reinado, de monarquia, a gente acha que o rei é o chefe absoluto, que o que ele fala está mandado e que ninguém mais pode dar palpites. Mas na verdade a monarquia, principalmente esta monarquia que eu estou falando, havia muitos palpiteiros. Haviam pessoas que eram a favor do rei e pessoas que se opunham ao rei. Assim como hoje no Brasil nós temos partidos de esquerda e de direita, partidos que são a favor do governo e contra o governo, também naquela época nós já tínhamos bastante pessoas contra o rei. Algumas decisões passavam pelas mãos de outras pessoas, além do próprio rei. Com a presença da família real aqui no Brasil, o Brasil se fortalecia economicamente, estruturalmente, e as lideranças também conseguiram uma aproximação maior do rei. Enquanto isso, Portugal estava cada vez mais no declínio. Napoleão Bonaparte perdeu a guerra e Portugal estava se reestruturando, porém sem o seu chefe principal por perto. Naquela época não era como hoje, onde nós temos o telefone e a internet e podemos nos comunicar instantaneamente com as pessoas. Em 1815, para que o rei continuasse permanecendo no Brasil, foi necessário elevar o Brasil de status de colônia para Reino Unido de Portugal. O Brasil deixou de ser uma colônia portuguesa e passou a ser Reino Unido de Portugal. Exagerando um pouquinho, me perdoe os professores de histórias, mas as coisas estavam caminhando a um passo que era perigoso Portugal se tornar uma colônia do Brasil. Tão forte que o Brasil estava e tão enfraquecido que o Portugal estava. Com isso, em 1820, houve a Revolução Liberal do Porto. Ou seja, lá na cidade famosa do Porto, em Portugal, as lideranças portuguesas se revolucionaram contra o rei de Portugal, que estava aqui no Brasil, e exigiram a sua volta imediata para Portugal. Afinal, a guerra já tinha passado, o perigo já tinha passado, Portugal estava tentando se reconstruir e era necessário o rei estar presente. Assim mandava as leis da época.
Pressionado por esse povo, Dom João VI, mesmo contrariado, pois ele amava morar no Rio de Janeiro com sua família, resolveu voltar para Portugal. Só que o seu principal herdeiro, chamado Pedrinho, Dom Pedro I, disse para o pai: eu não volto, eu quero ficar no Brasil. O que estava acontecendo na verdade era o seguinte: Dom João VI, pela sua ausência de Portugal, perdeu poderes lá na sua terra natal. Ele voltaria como rei, mas um rei muito mais enfraquecido, um rei figurativo onde iria governar, chefiado por outras lideranças, essas mesmas que fizeram a Revolução do Porto. Já que no Brasil o povo estava ansioso pela liberdade, pela independência. Os políticos brasileiros estavam pressionando enormemente Dom João VI para que o Brasil fosse desmembrado de Portugal. Dom João VI então ficou entre a cruz e a espada. Se ele permanecesse no Brasil, ele conseguiria dominar o Brasil e permanecer como rei aqui no Brasil. Porém, iria perder seu reinado em Portugal. Já voltando para Portugal, o Brasil ficaria sob o comando das lideranças brasileiras que aqui existiam, longe das vistas do rei português, o que era uma ameaça para que o rei português perdesse o controle e a independência ocorresse mais rapidamente. No entanto, essa exigência dos líderes portugueses para que o rei voltasse à sua origem era justamente enfraquecer o Brasil com a ausência do rei e voltar à dominação portuguesa, fazer do Brasil novamente uma colônia de Portugal. Dom Pedro I, o braço direito do pai, então teve a brilhante ideia: pai, você volta lá para Portugal e retoma o poder e eu fico aqui no Brasil cuidando das coisas. Dom Pedro I não tinha a menor vontade de voltar à sua terra natal. Ele queria mesmo era usufruir das belezas do Rio de Janeiro, que naquela época não tinha traficantes. Porém, quando os líderes portugueses perceberam que o rei voltou para Portugal sem o principal herdeiro do trono, Dom Pedro I, eles ficaram indignados e começaram a exigir que Dom Pedro voltasse para Portugal. Em Portugal o clima estava quente porque o herdeiro do trono, Dom Pedro I, estava ausente de seu país. No Brasil o clima estava quente porque as pessoas lutavam pela independência desta colônia portuguesa. A insistência para que Dom Pedro voltasse a Portugal era enorme, até que os portugueses enviaram um comunicado oficial exigindo a volta de Dom Pedro para sua terra natal. Com medo de regredirem no tempo e voltarem a ser colônia dominados por Portugal, houve uma grande manifestação a favor de que Dom Pedro I ficasse no Brasil. Então, no dia 9 de janeiro de 1822, Dom Pedro I disse a seguinte frase: se for para o bem e a felicidade geral da nação, diga ao povo que fico. Com isso, Dom Pedro I, que morava lá no Rio de Janeiro, foi convidado ou convocado a participar de uma reunião em São Paulo. E lá vai o nosso príncipe regente numa longa viagem do Rio de Janeiro até São Paulo. Na época não existia Via Dutra, nem se pensava em aviões, então o caminho para percorrer do Rio de Janeiro até São Paulo era chamado de caminho do mar. Passando por Paraty, essa trilha chegava a Santos. De Santos, subia o morro, passando por uma regiãozinha chamada Ipiranga, até chegar ao miolo de São Paulo, ao centrinho de São Paulo. Durante esta longa jornada, Dom Pedro I resolveu parar em Santos e saborear alguns frutos do mar, dizem que uma mariscada, algumas comidas um pouco mais exóticas, mais extravagantes. De Santos ele partiu para subir a serra em direção a São Paulo. Porém, reza a lenda que o cara não estava muito bem da barriga. Deu um desarranjo. Desandou o intestino do nosso nobre devido à comida um pouco mais forte provinda do mar que ele havia saboreado em Santos. Chegando às margens do riacho do Ipiranga, hoje terras pertencentes à cidade de São Paulo, Dom Pedro resolveu se banhar, tomar um banho. Naquela época também não existia muita estrutura para tomar banho, eram os rios mesmo. Enfim, descansar. Acontece que devido a esse clima tenso que estava em Portugal, exigindo a volta de Dom Pedro I, o príncipe deixou orientada sua esposa lá no Rio de Janeiro que se chegasse alguma correspondência de Portugal, ela deveria abrir, ver o conteúdo e caso fosse um assunto de extrema urgência, de extrema importância, deveria arrumar uma forma de encaminhar a ele em viagem para que ele recebesse a informação antes de retornar ao Rio de Janeiro. Assim aconteceu. Sua esposa recebeu uma carta onde exigia o retorno do príncipe a Portugal, do contrário iria vir buscar ele à força. Esta carta, de alguma forma, chegou num cara que teve bastante importância na independência do Brasil, um paulistano chamado José Bonifácio.
a quem Dom Pedro confiava e que era um dos líderes brasileiros que mais lutava pela independência do Brasil. José Bonifácio então deu um jeito e enviou um mensageiro levando a carta a Dom Pedro I, e junto com a carta já havia mais um bilhete da sua esposa e mais um aviso de José Bonifácio. Estando Dom Pedro lá nas margens do Ipiranga, com diarreia se banhando no rio, junto com a sua comitiva, que podia ter 5, 10, 15, 20 pessoas, não se sabe ao certo, chega o mensageiro de José Bonifácio com a carta na mão. Então Dom Pedro I lê a ameaça, dizendo que iriam resgatar ele e levar para Portugal à força, e acontece a cena que você vê aqui, de uma forma não muito semelhante às imagens aqui, porém dizem que Dom Pedro ergueu a espada e disse: independência ou morte. Ou seja, estava proclamada a independência do Brasil de Portugal. Claro que isto foi simbólico, pois ele proclamou a independência sem ninguém saber. Não havia um celular para registrar aquele momento. A imprensa não estava no local e demoraria dias para que todos ficassem sabendo desta decisão de Dom Pedro. Agora vamos refletir um pouquinho sobre essa independência do Brasil. A independência do Brasil foi realizada por um português e não por um brasileiro. Dom Pedro I era português, filho do rei de Portugal. Dom Pedro I estava combinado com Dom João VI, que iria ficar no Brasil para não perder o Brasil dos poderes de Portugal. De certa forma, Dom Pedro I proclamou a independência do Brasil para que Portugal não perdesse o domínio sobre o Brasil. Para que o Brasil continuasse na mão de um português, foi necessário tornar o Brasil independente de Portugal. Hoje, no mundo globalizado, eu acredito que não existe mais país independente. Todos os países têm suas leis próprias, porém, todos os países do mundo, de alguma forma, são dependentes de outras nações economicamente. Então é isso, povo. Essa é um pouquinho da independência do Brasil. Desculpe os professores de história, porque eu não sou um historiador e nem trabalho no assunto. Mas eu quis trazer um pouquinho da forma como eu entendo a independência do Brasil. É isso aí, eu espero que você tenha gostado desse vídeo. Se gostou, deixa seu like aqui embaixo, se inscreve no canal. Se você já é inscrito, ativa o sininho para não perder o próximo vídeo. Um abraço, feliz Dia da Pátria e até a próxima!